Graças a Deus. Bonito, né? Aleluia. Queridos, se coloque de pé um minutinho. Boa noite, paz seja convosco. Saúde, um irmão, uma irmã, com a paz, né? Com um sorriso. Saia do seu lugar. Libere a paz que excede todo entendimento para um irmão, para uma irmã. Que libera uma palavra de vitória. Aleluia. Graças a Deus. Engrandecido seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia. E a criançada já vem para cá, né? Cadê as nossas crianças? Aleluia. Fala, vem para cá, criançada. Vem pra cá, criançada. Sério? Que legal, que bom, né? Estende a mão para cá, irmão. Vamos orar. Pai Santo querido, aqui está a Igreja do Futuro, representada por essas crianças. E eu peço a Deus que a tua bênção seja sobre cada uma delas. E que a aula dessa noite seja um diferencial para que eles possam crescer no ensinamento da tua palavra, praticar e fazer a diferença nesse mundo cruel, em nome de Jesus. Amém. Pode ir para a aula abençoada. A igreja pode se assentar. Aleluia. Irmãos, antes de iniciar o culto, nós já vamos para a palavra. Eu quero fazer uma nota aqui de agradecimento por todos os irmãos que participaram do evento de ontem, né, que foi o casamento do irmão Cisne e da irmã Maria de Fátima. Foi uma bênção muito grande e ali a prova que a igreja pode mais, né, quando a gente se une, quando a gente almeja algum projeto. A palavra de Deus, ela diz: determinando tu algum negócio, seja firme e a luz do Senhor brilhará sobre ti, né? E a gente determinou, marcou data e graças a Deus tudo aconteceu porque Deus está no negócio, amém? E eu quero agradecer para quem trabalhou, para quem semeou, para quem veio, tá? Uma comida gostosa, a carne que o irmão assou lá como ninguém, muito boa. E aqui nessa igreja, enquanto eu como pastor, eu acho que ninguém além dele vai assar carne não, porque a carne sobrou, né? Foi muito bom mesmo. Minha esposa fez um bolo também maravilhoso, tudo na mais perfeita harmonia, para a glória de Deus. Essa é a essência da igreja de Deus. E eu quero, em cima do acontecido de ontem, que foi especial, eu quero trazer aqui para você Atos dos Apóstolos. Os discípulos conviveram com Jesus. Jesus subiu ao céu, falou para eles ficarem em Jerusalém até do alto ser revestido de poder, e eles saíram pregando. Tudo isso aconteceu e começaram a pregar. Primeiro o arrependimento, primeiro conscientizar de que aquele Jesus que eles haviam matado na cruz, né, que tinha morrido na cruz, é o que levava à salvação. E Pedro falou: e agora o que a gente... E o povo perguntou: e agora o que a gente faz? Arrependei-vos e crede, né? E será salvo tu e tua casa. E aí houve um grande arrependimento, uma grande, um grande arrependimento. E o povo foi se rendendo ao Senhor. E o Espírito Santo foi trabalhando. E esse povo, irmão, começou por aqui dizendo assim: e perseveraram, esse povo que se converteu, né? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Vamos para o próximo. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que estavam juntos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de necessidade, né, mister? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o Senhor, mais um versículo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Volta lá no 42 e a gente vai trazer uma explanação. Ao 42, e perseveraram na doutrina. Irmão, uma igreja, para ser forte, ela tem que perseverar na doutrina. O que é doutrina?
Tem gente que acha que doutrina é o cabelo comprido, é a saia grande, é o não rapar a perna, né? Isso aí é costume, tá? A doutrina, ela é bíblica. Santa Ceia é doutrina. Dízimo é doutrina bíblica. Estudo da palavra é doutrina bíblica. Eles perseveravam na doutrina, estudando aquilo que os apóstolos passaram, os ensinamentos que foram dados. O segundo item, comunhão. A igreja precisa ter comunhão, né? De vez em quando você escuta, eu não tenho muita comunhão com tal irmão, né? Com alguns a gente tem mais, com outros às vezes menos, mas a igreja não toda, ela precisa ter comunhão, irmãos, né? Comunhão significa tudo em comum, né? Eles estavam sempre reunidos, eles estavam sempre juntos, e aquilo fortaleceu a igreja de uma tal maneira, irmão, que iam se multiplicando o número de novos convertidos. Porque quem estava de fora queria entrar, falou, nossa, né? Opa, peraí, quem estava dentro não queria sair de jeito nenhum. Esse é o lugar. E aí fala, e no partir do pão, na Santa Ceia, né? E esse partir do pão aqui, numa interpretação mais profunda, fala assim de compartilhar o pão da ceia e o pão diário, o alimento. Porque Jesus ele deixou uma palavra dizendo, vós tereis os pobres sempre junto de ti. Sempre tem alguém precisando, sempre tem alguém necessitado, sempre tem alguém passando por um período de luta, de estreito, de dificuldade. E na casa de Deus é o lugar que ele tem que encontrar essas coisas. Por isso, do dízimo, por isso, da oferta. Você vê, quando se fala sobre o dízimo em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A primeira coisa, não é o para que haja o orar em línguas, para que haja revelação, não, para que haja mantimento. Porque às vezes a pessoa que vem na casa de Deus pela primeira vez, ela vem com fome, né? Fome do pão, pão físico, o pão que alimenta, né? Porque as pessoas falam assim, não adianta alguém chegar com fome e falar, vou orar por você. Aí termina a oração e ele vai embora de barriga vazia. Não resolveu o problema. E a casa de Deus foi feita para resolver, né? Trazei o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, para que haja mantimento. A casa de Deus estando abastecida, aí o restante do versículo faz efeito. E ele fala assim, e por vossa causa, repreenderei o devorador, e fazei prova de mim. Porque tem gente que quer fazer prova com Deus, sem ser fiel. Aí depois fala, Deus não me ouve, eu já fiz, aquela igreja pede dinheiro, e outras tantas coisas dessa natureza que a gente sempre ouve quando se fala de dízimo, de oferta, de contribuição. Então, Deus, ele primeiro está no imperativo, trazei. Você trouxe? Tem mantimento? Entendeu? O necessitado está sendo abençoado, o que está em dificuldade está sendo socorrido. Agora você pode fazer prova de mim, que eu aniquilo a ação do devorador, eu travo ele na sua vida. Ele não pode mais entrar, entendeu? E aí, debaixo desse sentimento de generosidade, de obediência à doutrina dos apóstolos, aí entra a segunda parte que é mais importante, né? Que é onde você vai ofertar, vai participar de desafios, e ali é onde Deus vai fazer prosperar, né? A gente não faz 1/5 do que a igreja do judeu lá, que eles não existem ir para a casa de Deus sem ofertar por algum motivo. Porque lá no ensinamento da lei está escrito, nenhum homem se apresente diante de Deus de mãos vazias. Não existe para o judeu ir na casa de Deus de mão vazia. Porque ali está o dono da bênção. Ali está o que abençoa. Ali está o que abre portas. Ali está o que cura feridas, ali está o que faz tudo, eu sou.
Entendeu? Então, para você pedir alguma coisa, você tem que ter o crédito lá. Opa, peraí. Aí a coisa vai funcionar. E nas orações, a melhor maneira de ter comunhão, irmãos, é através da oração, né? E a oração é a parte mais difícil da vida e da comunhão cristã. Porque com o próprio Jesus, ele deu esse exemplo lá, quando ele estava lá no jardim do Getsemane lá, ele orando com os 12 discípulos, foi lá, orou 1 hora, voltou, pessoal dormindo, pessoal descansando, pessoal, né? E o que ficou mais tempo com ele, os que ficaram mais tempo com ele, foi Pedro, Tiago e João, né? Na oração. Então você pode entrar igreja por igreja, ministério por ministério. Dá uma aparecida no culto de oração para você ver. Aquela universal enorme que tem lá na Mato Grosso. Vai lá no dia de culto de oração. 30 pessoas. Se tiver muito, 50 pessoas. Igreja Batista, Sara Nossa Terra. Estou falando com propriedade, porque eu conheço, irmão. Fiz campanha política, ia nessas igrejas tudo aí. E chegava lá, vai, cadê o povo? Era culto de oração. Aí era pouca gente. Porque orar, irmãos, não é fácil. Criar uma disciplina de oração, com horário, com determinação, um projeto, uma campanha, um propósito, alguma coisa, surge um inconveniente, é uma dor que nunca tinha, começa a aparecer. Na hora de ir, chove, vem um vento, quebra alguma coisa, o carro, sabe, a oração é para você superar obstáculos. Então, a igreja do Senhor, para estar unida, ela precisa estar em dia com esses 4 itens: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Vamos ver o que é mais no próximo versículo. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Primeira coisa para a manifestação de Deus se chama temor, que é respeito, reverência. Entendeu? Tem uma pregadora antiga, depois você procura lá, o nome dela é Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman é o nome dela. E ela pregava pelo mundo todo, né, sobre a unção do Espírito Santo. E numa oportunidade, essa mulher foi pregar em Londres, lá em Earls Court. Eu vi o Billy Graham pregar nesse mesmo lugar. Eu assisti lá uma mensagem do Billy Graham nesse local. Local grande, cabe 20 mil pessoas, coisa assim, fica gente do lado de fora, telão, aquela coisa arada toda. E ela chegou e o ambiente estava muito lotado, os estacionamento, aquela coisa arada toda, deram a volta com ela foi entrar por onde ficava a cozinha do local. E ela entrando ali pela cozinha para sair no altar, como se a pessoa entrasse por ali e saísse aqui no altar, né? Aquele pessoal que estava trabalhando na cozinha, irmão, começou a cair. Todo mundo no chão, por causa da grande unção que estava sobre a vida dela. Existia uma grande unção, porque naquele lugar tinha temor. Quando tem temor, sinais e maravilhas se manifestam. Às vezes está sendo orado por alguém, a pessoa está conversando uma coisa completamente diferente, forinha do propósito, forinha da comunhão, fora da sintonia, né? A gente tem que estar em concordância, irmão, com a palavra que está sendo ministrada, com a oração que está sendo feita, com o demônio que está sendo expulso. Tudo isso, né? Eu lembro quando o pastor David Robertson vinha pregar, o que ele mais pedia era silêncio. Você chegava aqui, multidão de gente, zero de barulho. Ele falou, o Espírito Santo não opera na bagunça. Ele falava desse jeito. Daqui a pouco começava a cair gente, daqui a pouco ele trazia uma revelação X, daqui a pouco orava por alguém. Um menino que estava do meu lado, lá, surdo de nascença, ele veio e colocou as mãos. Ele não sabia nada daquele moleque, nunca tinha visto. E ele veio e falou assim, hoje Deus está abrindo os ouvidos dessa criança. Né?
assim, e o povo dando glória a Deus e tal e tudo mais. Aí ele tirou a mão. Aí olhou para o menino. Você me ouve? Aí ele já começou a chorar. Não falava direito, porque não é surdo, mudo. E aí ele começou a chorar ali e tal, tudo mais. Aí já foi ensinado para o menino falar, tal, tudo mais. Naquele dia foi curado assim, de forma miraculosa, milagrosa naquele ambiente. Temor é muito importante. E os sinais para acontecer, o temor é o carro-chefe, sabe? Vamos lá, para o próximo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? De estar junto, de ter prazer em estar junto. Culto de domingo. Você não pensa que eu chego daqui e fico olhando, não, fulano hoje não veio, Beltrano e tal. Né? A gente tem essa noção de situação. Porque é prazeroso, irmãos, estar na casa de Deus. Eu sou pastor há 33 anos. Eu fui ungido pastor, mas trabalhando há 35, né? Eu me converti em 90, 36 anos vai fazer esse ano que eu me converti. Eu me converti, já comecei a trabalhar na obra, dando aula na escola bíblica, superintendente, jovens, uma pancada de coisa a gente fez para a glória de Deus, né? Então, quando você está junto e tem tudo em comum, as coisas andam. Porque às vezes tem gente que tem um lado e não tem o outro. Está junto, mas não tem tudo em comum. Pensa totalmente o contrário de qualquer coisa que está acontecendo. Então é sintonia perfeita. Reino de Deus é reino de sintonia, irmão. Entendeu? Jesus, quando ele fala para o vento parar, o vento para. Quando ele fala para o demônio sair, o demônio sai. Quando ele fala para o mar se acalma. Entendeu? Isso é sintonia perfeita. E ele dá essa liberdade para nós. Porque o que crê nele pode fazer as obras que ele faz e fez. E pode fazer maior. Jesus não tem ciúme nenhum. Se ele ressuscitou Lázaro de 4 dias, eu posso ressuscitar alguém de 10. Ele falou que farão obras maiores que a dele. Ele não tem negócio de ciúme. A gente pode fazer. Mas aí precisa estar na comunhão, na unção, na graça, na dispensação, em tudo que envolve o reino de Deus. Vamos lá. E ter tudo em comum, isso é muito importante, o tudo em comum. Volta no anterior lá. O que é ter tudo em comum? Ninguém ser mais do que ninguém. Tudo. Eu estou na oração, o irmão está na oração. Eu estou limpando o chão, o irmão está limpando o chão. Eu estou fazendo, o irmão está fazendo. Todo mundo faz tudo, sabe? Ninguém é mais que ninguém no reino de Deus. Existem funções diferentes, mas o projeto é um só. O projeto maior é a exaltação do nome do Senhor. Um vai exaltar o Senhor com louvor, o outro vai exaltar o Senhor com a limpeza, o outro vai exaltar o Senhor com a contribuição, e por aí vai. O resultado final é a exaltação do nome do Senhor. Isso é o mais importante. Vamos lá, para o próximo. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos de acordo com a necessidade de cada um. Como é que essa igreja? Por que essa igreja fez a diferença, né, irmãos? Eles tinham comunhão, partiam o pão junto na igreja e em casa. Em casa, irmão, vamos almoçar em casa lá. Na outra semana o outro estava lá, aquela comunhão gostosa. Tem gente que Deus deu a casa, ele arrumou, ele reformou, ele fez e aconteceu e não chama ninguém. Esses dias morreu um senhor do lado da casa do irmão Luiz lá, estava podre lá, já fazia quase uma semana. Não levou nada. Não desfrutou de nada. Porque não adianta nada Deus me dar um monte e eu sozinho desfrutar de muito pouco. Bens foram feitos para compartilhar, irmãos. Entendeu? Sua grande casa, o seu grande carro, a sua grande fazenda, Deus pode dar isso para qualquer um de nós.
Mas se você não compartilhar, qual que foi o grande significado dessa conquista? Nenhum. Nenhum. Eu lembro que na gratidão de um dos fazendeiros, lá primeiro a se converter em cruzeiro quando criança, ele foi tão grato pelas orações que foram feitas, acho que uma filha doente, alguma coisa nesse sentido, que uma vez por mês se fazia um culto lá. Irmão, não era um culto, ele fazia um banquete. Né? E o povo de Deus ia lá de manhã, as coisas da igreja na parte da tarde, escola bíblica e o culto à noite. Então, na parte da manhã, no domingo, quando uma vez por mês, alguma coisa nesse sentido, a gente ia naquela fazenda. E lá ele não tinha miséria. Voltava cada irmão lá com um negócio de leite na mão, um queijo, doce, coisa arada, mas tudo com abundância. E aí eu vi o testemunho dele, depois que a gente começou a fazer isso, Deus só tem abençoado, vira e mexe uma vaca, uma ovelha da cria dupla, né? Com gêmeos, não sei como é que fala, coisa assim, entendeu? Aí ele tinha prazer. O povo de Deus ia, orava, abençoava, os sinais, os prodígios, as maravilhas, acontecia porque havia temor, havia comunhão, ninguém era maior do que ninguém, tudo em comum. Que eles chegavam ao ponto de vender propriedade. Irmão, tem alguém passando por uma dificuldade muito grande e a gente precisa socorrer. Eu vendo, eu tenho aquele terreno lá, está lá de bobeira, lá, vamos vender e a gente ajuda, tira uma parte para ajudar. Outro vendia fazenda, outro vendia não sei o que, agora vamos construir em tal lugar, vamos. Eu dou isso, eu dou aquilo. E assim a igreja chegou nos nossos dias. Só que nos nossos dias a gente, lamentavelmente, por culpa de alguns, tem gente andando na contramão. Que ouve na internet, vai dar o dinheiro para o pastor, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e joga fora a essência da igreja primitiva. Na igreja primitiva, o povo dava dízimo, dava oferta e vendia propriedade. Por isso que ela chegou forte. Aonde ela chegava para fazer a diferença, irmãos. E é isso que a igreja precisa passar. É isso que a igreja precisa ser, né? Chegar e fazer a diferença. Existia um marco daquele lugar, esse lugar era assim, depois da chegada da igreja, houve essa mudança, houve esse diferencial, porque alguém orou, alguém intercedeu pelo bairro, alguém, né, eu não sei como é que era a criminalidade, antes da igreja estar por aqui, certamente era muito maior, mas a igreja chegou e deu uma estancada no negócio, né? Porque tem um convertido aqui orando, tem outro ali na frente, tem outro mais não sei aonde, e a igreja não todo ora, e Deus vai mandando os espíritos de morte, de contenda, de briga, de confusão, embora do lugar. Esse é o papel da igreja, chegar no lugar e fazer a diferença. Vamos lá para o próximo. E perseveravam, né? E perseverando unânimes, todos os dias no templo. O prazer estava tão gostoso, igual quando a gente se converte, né, irmão? Você quer estar toda hora na igreja, é tão gostoso, né? Tudo faz sentido, a palavra faz sentido, o testemunho faz sentido, a limpeza lá para você participar faz sentido, tudo, entregar panfleto. Eu lembro, minha primeira missão, eu cheguei na igreja dia 8 de setembro de 1990, né? Dia 8, converti no domingo, cheguei no sábado, no domingo, cheguei no domingo, dia 8 ou 9. Um sábado era domingo, no outro, um sábado era dia 1º, no outro domingo, dia 9, né? De um sábado para um sábado, deu dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, dia 8. Né? E estava uma campanha de alimentos para um congresso que ia ter lá de escola bíblica, alguma coisa nesse sentido. E para cada irmão era dada uma missão. E o pastor já passou para mim. Vamos, você vai conseguir alimentos. Eu falei, cara, pedir alimento, né? Estava aquele... Porque eu tinha recém-chegado de Londres, andado pelo Egito, o pessoal lá da cidade pequena, todo mundo saiu, Valmir está não sei na onde, agora está no Egito, agora está, entendeu? E eu falei, vou lá.
Se não acontecer nada, pelo menos eu fui. Falei, qualquer coisa, alguma coisa a gente compra. O primeiro lugar que eu fui era a famosa Mercearia do Sangrete. Aí fui lá e falei, olha, eu sou lá da Igreja Quadrangular, vai ser feito um evento assim, assim e tal. Eles pediram para a gente arrecadar alimento. Queria saber se você pode contribuir com alguma coisa. Ele foi lá, pegou um fardo de macarrão dessa altura assim, e colocou. Eu falei, cara, agora vou ter que colocar isso na cabeça e levar para casa. Estava a pé. Ele falou, sabe por que eu estou fazendo isso? Quando a Igreja Quadrangular chegou, no tempo da tenda aqui em Cruzeiro, a minha mãe foi curada lá. E a minha mãe está viva até hoje. Ele deu esse testemunho. Na hora ele pensou, Sangrete, a mercearia lá. Eu falei, nossa. Aí eu voltei para casa e coloquei aquela montoeira de macarrão. Acho que dava para o congresso, para uns 2 congressos. Só de macarrão já estava resolvido o negócio. Né? Porque você sai, depois de oração, né? Primeiro você coloca em oração. Né? Qual que é a minha missão? A minha missão é panfletar. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, que a pessoa que pegar esse panfleto, que ela seja tocada pelo teu Espírito. Oh Deus, a minha missão é pegar alimento, que o Senhor esteja no controle e tal, e abençoa quem semear. E aí a coisa andava. E eu saí no primeiro lugar que eu parei, eu fui um dos que mais arrecadei alimento, tendo feito isso pela primeira vez. Pela primeira vez, eu lembro quando meu pai colocou as coisas no carro lá da prefeitura para levar lá, levou aquela montoeira de novo, pastor Eurípides, e ele, nossa, tem irmão que nem tentou, o moço converteu há 10 dias, e está com essa disposição, que sirva de exemplo, não sei, eu não fui preocupado com isso, eu achei até que não ia conseguir nada, né? Mas é quando você se dispõe para fazer para Deus, Deus abençoa. Mas antes de sair, coloque em oração. Dobre o seu joelho ali, coloque o projeto acima da ambição, acima de qualquer coisa. E aí Deus vai agir grande. E aí aquele evento foi maravilhoso, muita gente foi abençoada. E o resultado final era isso lá, ó. Ficava todos os dias no templo, ter prazer de estar na casa de Deus. Tem gente que vem num culto de oração, numa santa ceia e por aí vai. E partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Está junto, está compartilhando, está participando da ceia do Senhor junto. Ter um momento de comunhão, irmão, com o irmão, com a irmã. Né? Sentir a necessidade do outro, e às vezes de uma forma até discreta, irmão, estou sentindo de Deus levar o irmão em casa para almoçar, para tomar um café da tarde, um chá, alguma coisa nesse sentido. A gente pode fazer para fortalecer o elo de comunhão. Vamos lá, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quando a comunhão, quando a unidade, quando a liberalidade na hora de ajudar, quando a disposição de abençoar ela é maior, a ponto de vender propriedade, aí tudo isso acontece, aí a igreja cresce, aí a comunhão aumenta, de tudo, entendeu? Os deuses estando no negócio, as coisas acontecem. Então é mais ou menos por aí. Então a essência da igreja, irmão, primitiva, ela precisa estar na nossa igreja. Né? Eu gostaria que toda a igreja tivesse um casamento ontem. Né? Arrecadamos bastante, foi maravilhoso, sobrou comida, o pessoal que veio trabalhar hoje ainda almoçou, trabalhou e tal. Isso é gostoso, isso é a igreja do Senhor. Ter esse prazer, tá no projeto. Falou, pastor, conte comigo, eu estou no projeto. Não tem nada para ajudar, mas eu tenho a minha mão de obra aqui para estar lá no dia. Se precisar lavar um banheiro, um prato, alguma coisa, estou lá. Vamos lá participar, vamos lá fazer a diferença. Então, esse é o segredo da igreja. A igreja primitiva, ela cresceu por causa dos valores mais simples: comunhão, oração, partir do pão, singeleza de coração, disponibilidade em semear.
vender uma propriedade para ajudar o irmão da igreja, irmão, olha, a gente tem que filtrar umas 15 vezes para sair um lá. Porque fica aquele negócio. Teve gente na Universal, a gente lamenta esse ocorrido, porque é passado o desafio. Ninguém é obrigado a entrar no desafio. Eu fico, chateado com que a pessoa que entra no desafio, fazendo negociata com Deus, porque você doando isso, você vai pegar aquilo, e Deus vai te dar, e tal, aquela coisa arada toda. Não, eu senti de doar, e doei. E aí a Bíblia fala que o reino de Deus é um reino de justiça. Tudo aquilo que o homem semear, certamente você vai colher. Mas pode não ser a semana que vem, pode não ser o mês que vem, pode não ser o ano que vem, mas uma hora vem a colheita. Aí nessa pressa, não aconteceu, era tudo mentira, vou lá pegar o meu dinheiro de volta. Um monte de gente entrou contra a instituição, na justiça, para rever a oferta que deu. Com que disponibilidade a pessoa dessa oferta? Com que motivação que ela fez essa semeadura? Com a mais errada possível, da negociata, irmão. Eu faço hoje. Se a coisa funcionasse assim, para você pegar hoje e amanhã já receber, eu colocaria R$500 hoje aqui, amanhã tem 5 mil. Qual banco que dá isso? No dia seguinte, nenhum, irmãos. A bem da verdade, presta atenção, não confunda o que eu estou falando. Se você semear, você vai colher. Aí tem um fator que você tem que respeitar, o tempo de Deus. No tempo dele e na hora dele, ele vai manifestar a sua justiça. E você vai colher grande, porque você investiu num reino que é um reino de justiça e um reino que permanece para sempre. Então, aquilo que é ministrado é verdade. Você tem que receber como verdade, praticar, e o resultado, irmão, virá. Ninguém fica no prejuízo investindo no reino de Deus, porque o reino de Deus, acima de todas as coisas, é um reino de justiça. Então, faça isso com alegria. Qualquer coisa que eu for fazer para o Senhor, para que o nome dele seja engrandecido, faça com alegria, porque Deus fala na sua palavra, lá em Coríntios, que ele ama aquele que dá com alegria em primeiro lugar. Opa, está aqui, Senhor, é para o teu reino, estou fazendo com alegria. Aí, uma hora, vai vir a manifestação de Deus, vai vir o favor de Deus, e vai até te surpreender, porque fala que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Uma hora ela vai te alcançar. Você semeou, você colocou lá no gasômetro, uma hora ela vem e te abraça. E ela pega a gente de surpresa, viu? É um dinheiro que você não esperava, é uma situação X, é uma semeadura, é algo grande que acontece, porque você investiu no reino de justiça. Então, que a gente possa, como igreja, irmãos, e com um exemplo positivo do casamento de hoje, o qual eu fiquei muito feliz, minha esposa está muito feliz, a igreja está muito feliz, que a gente possa estar sempre fazendo isso aqui. Amanhã ou depois vai ter algum irmão enfermo. Tomara a Deus que não seja eu quero que não seja. Mas se for, eu quero que essa comunhão de ontem esteja presente. Não é só para comer a carne gorda, mas é para, agora tem que comprar lá o medicamento. Vou ajudar a comprar o medicamento. Entendeu? Certamente o irmão está com dificuldade, vou deixar uma oferta para ajudar a pagar lá a conta de luz. A água, sei lá, vou ajudar a mandar uma cesta básica abençoada lá para o irmão. A igreja primitiva vivia esses valores e ela só crescia, só aumentava. E Deus a cada dia ia acrescentando os que iam se salvar. Todo dia tem visitante, todo dia tem gente nova levantando a mão e se rendendo para o Senhor. Porque os princípios da fé cristã estavam sendo colocados em prática por quem liderava a igreja. E esses princípios nessa igreja vão estar sempre vivos em nome de Jesus. O princípio de ajudar, de socorrer, de semear, de fazer a diferença, vão estar sempre presentes nessa igreja, porque essa é a essência da igreja. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Se coloque de pé, vamos orar. Já vamos ministrar a ceia.